Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Nosso assunto agora é queimadas, que muitas vezes atingem o território urbano aqui de Fortaleza. E a Agência de Fiscalização da capital, a AGFIS, realizou 315 fiscalizações relacionadas à poluição atmosférica de janeiro até o dia 16 de setembro deste ano. Essas fiscalizações resultaram em 81 autuações e 48 notificações. Dentre essas operações, 78 fiscalizações foram relacionadas à poluição atmosférica causada por fumaça, as chamadas queimadas, resultando em 5 autuações e 2 notificações. Para a gente conversar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Nádia Santos, que é gerente de normatização da AGFIS, e também o Major Juliano Rocha, que é do Corpo de Bombeiros. Vou conversar aqui primeiramente com o Major Juliano. Esse tipo de ocorrência, essas queimadas em terrenos, muitas vezes privados, ou às vezes até terrenos que pertencem até ao poder público, são muito comuns aqui em Fortaleza, principalmente em períodos considerados mais secos? Infelizmente são muito comuns. Isso tem acontecido muito aqui em Fortaleza nesse período de setembro, outubro, novembro e dezembro. E isso dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, na medida que nós colocamos muitas equipes do Corpo de Bombeiro atendendo esse tipo de ocorrência. E como as equipes estão ocupadas, elas terão dificuldades de atender uma ocorrência de maior vulto, uma ocorrência mais importante. Além do que, devido a essas queimadas, isso coloca em risco a vizinhança do local, Então precisa de uma atuação mais incisiva do Corpo de Bombeiros. Então, o que a gente pede é que as pessoas que façam isso, vale salientar, é crime. Fazer queimada é crime. Então, a gente pede para o cidadão, se você está vendo alguém fazendo queimada, denuncie, porque isso daí é um crime e pode colocar em risco a sua vizinhança, a sua casa. Nádia, esse tipo de ocorrência é considerado uma poluição atmosférica com fumaça e que é passível também de uma ação fiscalizatória com autuação e aplicação de multa por parte da prefeitura, né? É isso, além de ser crime, também é uma infração prevista aí no nosso Código da Cidade, que é uma legislação nova, Ela está aí vigente desde 2019. Então, assim, para quem faz esse tipo de prática, está sujeito à multa, e a multa varia de R$ 60,00, podendo chegar até R$ 48.600. E a fiscalização, ela está bem atuante, a gente recebe bastante denúncia, a respeito das queimadas. Como o Major falou, é uma prática, infelizmente, muito comum ainda. E normalmente a denúncia parte da população de maneira geral. Quando a AGFIS ela normalmente atua, parte exatamente de denúncias feitas por moradores ali da área que está sendo afetada, né? Isso, normalmente a vizinhança, que são as pessoas mais prejudicadas, com as queimadas. E aí a vizinhança normalmente faz a denúncia, para a AGFIS, e a gente vai até o local, tenta constatar, muitas vezes tem essa dificuldade, porque às vezes é uma pessoa que passou ali por aquele terreno, que é terreno baldio, que está aberto, e aí fez, às vezes, ponta de cigarro, enfim, e causou aquilo ali. Então, às vezes, tem essa dificuldade de encontrar, quem é o infrator, mas aí a gente faz o trabalho também de conscientização ao redor, ali a vizinhança, a gente entrega carta orientativa, para eles saberem quais são as punições, o que é que não pode fazer. E aí a gente está fazendo aí durante esse ano todo, como você falou, foram 315 já denúncias, assim, fiscalizações só desse tipo de ocorrência. Nádia, como é que a população pode denunciar? Através do 156, da central 156? Quais são os canais aí que a população pode utilizar para fazer essas denúncias? A AGFIS, ela possui 3 canais de denúncia. A gente tem a central 156 e tem o aplicativo Fiscalize Fortaleza e também um site, que é o denuncia.agfis.fortaleza.gov.br. O interessante desses canais virtuais é que você pode acompanhar em tempo real como está a tua denúncia, Você pode ver se a fiscalização já foi, qual foi o resultado daquela fiscalização, foi constatado, a infração. Então, esse é o ponto interessante desses canais virtuais que a gente tem. No caso dos bombeiros, Major,
o telefone normalmente de denúncia, de pedir realmente uma atuação dos bombeiros no sentido, muitas vezes, para apagar, vamos dizer, o fogo, é o 190, né? 193. Telefone, claro, que se você 193? ligar 190 também, cai na CIOPS, a CIOPS repassa para o bombeiro. Se você ligar 193, também já vai direto, para o Corpo né? de Bombeiros, exatamente. Normalmente é o principal canal que é acionado pela população logo que tem se depara com a situação dessa de queimadas, né? Em caso de urgência e emergência, ligue 193 e o Corpo de Bombeiros vai ser acionado de imediato e vai lá para resolver o problema. Eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre essa ocorrência de queimadas muito comum em períodos secos aqui em Fortaleza, que em muitas condições atingem terrenos particulares ou até terrenos também do poder público. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, tendo em vista o grande número de queimadas em todo o país, a prevenção e a fiscalização são muito importantes. O Corpo de Bombeiros é sempre acionado para o combate aos incêndios, mas reforça que é fundamental apostar também no trabalho preventivo. A gente volta a conversar aqui com a Nádia Santos, que é gerente de normatização da AGEFIS, e também com o Major Juliano Rocha, que é do Corpo de Bombeiros. Major, que tipo de prejuízos, vamos dizer assim, uma queimada dessa, muitas vezes aquilo começa a partir de uma ação do próprio proprietário do terreno para fazer ali um processo de limpeza, queima para facilitar a limpeza, mas o fogo pode tomar uma proporção maior, acaba atingindo rede elétrica ou então a vizinhança. Os prejuízos podem ser inúmeros, né? Exatamente. Quando há uma queimada dessa sem controle, a vizinhança fica vulnerável, ela pode sofrer algum tipo de dano, a rede elétrica pode ser danificada. Nós já fomos para várias ocorrências onde a rede elétrica foi atingida, então toda a vizinhança daquele local ficou comprometida, né? Ficou sem energia, isso é um transtorno muito ruim. Já fomos para ocorrências onde o fogo estava se aproximando muito das vizinhanças, então o Corpo de Bombeiros teve que fazer uma ação rápida e contundente para evitar esse mal maior. E além do que, o serviço do Corpo de Bombeiros, ele cai na sua qualidade, uma vez que nós estamos atendendo ocorrências de baixo poder ofensivo, mas que devemos atender, porque a fumaça vai causar um mal para as pessoas que estão respirando, mas enquanto as viaturas estão lá, elas poderiam estar atendendo uma ocorrência mais relevante. Então isso também dificulta o poderio operacional do Corpo de Bombeiros. A gente vê aqui no nosso telão, aqui exatamente imagens de um incêndio, de uma queimada, mas numa área extremamente residencial. A gente vê aí o impacto que realmente uma queimada pode provocar, não só como em relação à questão do risco do fogo atingir as casas, mas a fumaça, né? Isso aí gera um problema de saúde muito grande para a população, né? Isso gera um problema de saúde para pessoas que têm doenças respiratórias. Ela respirar uma fumaça dessa, ela pode ter complicações sérias. Isso pode favorecer, com esse nível de fumaça, a ocorrência de acidentes de carro. A visibilidade é baixa, então favorece o acidente. Enfim, são inúmeros transtornos que são causados por uma queimada que o cara, quando está queimando na hora, talvez ele ache que não vai causar esse mal todo. Mas pode causar acidente, pode ocasionar problemas de saúde, problema respiratório. Então, o que a gente tem que contar é com a denúncia do cidadão de bem, que ele denuncie, porque a prevenção e esse trabalho que a TV Terra do Sol está fazendo também, para a gente conscientizar as pessoas que isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito porque olha o tamanho, o estrago que está sendo feito para toda essa vizinhança, né, ao redor. Pois é, aqui são imagens do conjunto José Walter. Ô Nádia, quando a AGEFIS recebe uma reclamação ali, vai conferir aquela denúncia, aquele problema, é fácil identificar quem é o proprietário do terreno, quem é que é o responsável ali por fazer aquela queimada? Sim, proprietário do terreno a gente identifica através do IPTU, né? A gente tem acesso ao banco de dados da prefeitura, de IPTU, então a gente sabe quem é o proprietário daquele terreno, daquele imóvel, e quando a gente constata, né, uma situação dessa, aí a gente encaminha a autuação para ele através de carta, né, via correio.
Como é que, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Como é que é a tramitação? Como é que funciona o trâmite para que o proprietário do terreno seja notificado e possa vir, inclusive, seja autuado? Ele tem um tempo de procurar justificar o motivo daquilo? Como é que é? A partir do momento que ele recebe essa autuação, né, ele tem aí um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa, certo? E aí ele vai até a GFIS, apresenta essa defesa ela é julgada, a gente tem lá uma junta de análise, julgamento e processo, e ela é analisada por esse órgão, né, por esse setor dentro da GFIS, e aí a gente vai analisar se ele tem ali alguma razão na defesa dele. É importante dizer também que os terrenos, né, quando o terreno é voltado para a via pavimentada, ele tem a obrigação, o proprietário tem a obrigação de vedar o terreno. Então, esses terrenos, eles não podem estar abertos. Né? Tem que Assim, estar cercado. tem que estar cercado, tem que estar murado, na verdade, não só cercado. Né? Principalmente se tiver residência próxima, né? Exato, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Essa ocorrência, assim, de o terreno, ele formar um ponto de lixo, ou então esse terreno ele ficar sem capinação e as pessoas acabarem causando esse tipo de coisa, e às vezes sem querer. Né? Às vezes realmente uma ponta de cigarro ali que alguém passou e jogou e acabou causando todo esse transtorno. O Major, é comum também ocorrer de essas queimadas, esses incêndios também atingir a rede elétrica? É comum, nós fomos para várias ocorrências onde a rede elétrica é atingida. E aí, quando atinge a rede elétrica, o Corpo de Bombeiros tem que pedir para que a companhia de eletricidade ela desligue a rede elétrica para evitar choque nas pessoas que estão transitando ali perto. Então, isso gera um mal-estar muito grande, até que isso seja resolvido. Um transtorno ainda maior, né? Exato, um transtorno enorme para toda a vizinhança do local. Fora a chateação que é aquela fumaça, o risco que a fumaça causa. Hoje em dia, várias pessoas têm problema respiratório, então se respirar fumaça causa um mal muito grande. Uma fumaça, uma densidade como essas que a gente tem visto, causa um mal maior. Então, isso, infelizmente, é uma ação que o cara, quando está fazendo ali, ele não pensa nos transtornos, né? A gente já atendeu ocorrências em rodovias, onde a fumaça estava próximo da rodovia e acontecia em seguida um acidente, por conta da baixa visibilidade. Então, isso também propicia que aconteça acidentes de trânsito. Então, enfim, a gente só vê mal sendo causados por essas queimadas. Ok, Major, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza, conversando mais aqui sobre a ocorrência de queimadas aqui na capital cearense. Vou ao intervalo e volto em instantes. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. E voltamos a falar aí sobre a ocorrência de queimadas aqui na capital cearense, aqui em Fortaleza. Olha, o descarte correto de resíduos pode evitar a propagação de queimadas e também a contaminação do solo. Os ecopontos recebem pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, por exemplo. Os equipamentos municipais funcionam de segunda-feira até ao sábado, sempre das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 da tarde. É uma forma exatamente de você evitar essa questão de acúmulo de lixo, principalmente em áreas residenciais. A gente volta a conversar aqui com a Nádia Santos, que é gerente de normatização da GFIS, e também com o Major Juliano Rocha, do Corpo de Bombeiros. Nádia, esse acúmulo de lixo em alguns pontos, principalmente em terrenos ali que não estão sendo utilizados, muita gente acaba jogando lixo e acaba favorecendo a ocorrência desse tipo de queimadas. Isso também pode ser alvo de fiscalização por parte do poder público, né? Sim, queimar o resíduo sólido, né, ele também é um tipo de infração. E, de fato, os pontos de lixo são realmente pontos onde há muita queimada, né? As pessoas acabam colocando fogo nesse lixo com o objetivo, assim, de desfazer, digamos assim, o ponto de lixo, né? Porque aquilo ali, obviamente, aquele acúmulo de resíduo, né, de lixo, ele traz prejuízo para a população, e aí a população ali local, como uma forma de acabar com esse ponto de lixo, coloca fogo no resíduo, né? Mas essa é uma prática também que não é permitida por lei,
né? O Código da Cidade traz essa prática como infração e a gente sim fiscaliza isso também. O Poder Público Municipal tem um trabalho de recolhimento aí de entulhos, quando se cria ali em determinada localização aquele ponto de lixo, a prefeitura vai lá, faz aquele recolhimento, mas há uma parcela também de responsabilidade do proprietário do terreno em não permitir, vamos dizer, o acúmulo desse tipo de resíduo naquele local, não é? Com certeza, né? O proprietário do terreno, como a gente estava conversando aqui, ele tem a obrigação de murar esse terreno, né? Justamente para evitar que ele vire ali um ponto de lixo, né? E a população, ela tem acesso aí aos ecopontos, né? Além da coleta pública, né? Daquele resíduo domiciliar dela, esse tipo de material, como poda, resto de poda, né? Sofás, em pequenos entulhos, eles têm que ser encaminhados para uma coleta específica. E aí o ecoponto, ele serve para isso, né? É um ponto de recolhimento desse tipo de resíduo. Inclusive, a população ela pode até ser beneficiada com essa destinação aí no ecoponto. Existe o programa, né? Recicla Fortaleza, que se você colocar lá no ecoponto material reciclável, você recebe aí um abatimento na Crédito, conta, né? isso, na conta de energia. Da energia elétrica, né? Exato. Já é uma forma assim do município incentivar, né, que as pessoas deixem de fazer esse tipo de prática, né, de colocar, de criar, gerar pontos de lixo e dar a destinação correta para o resíduo. Ô Major, um outro ponto que a gente conversava aqui durante o intervalo, fora do ar, é de que nesses locais onde há lixo, quando há uma queima, né, desse material, isso pode gerar também a questão da fuga de animais peçonhentos exatamente em direção às residências, à área onde existem a moradia de pessoas. É um outro problema que pode ser gerado com a possibilidade de ocorrências de acidentes envolvendo esses animais, como aranhas, escorpiões, ratos, né? De todo tipo que pode vir gerar acidentes, principalmente envolvendo crianças e jovens, né? Exatamente. Quando você faz queimada em lixo, os animais que poderiam estar ali, eles tendem a fugir, vão para o meio urbano, vão invadir as casas, e aí a gente vai começar a ter muita ocorrência de cobra, escorpião, aranha. Tem pessoas que têm alergia a esse tipo de animal peçonhento. Então, se eles levam uma mordida dessa, a gente está colocando em risco até a vida dessas pessoas. Então, essas queimadas são prejudiciais também por isso. Aumenta a incidência. A gente fez muito resgate de cobra também nesse período. Que as cobras começam a invadir as casas para fugir dessas queimadas também. Então é uma situação muito complicada. Além do que, imagina o susto da pessoa que está em casa, ver uma cobra na sua casa, uma aranha muito grande, ver escorpião lá. Isso causa um transtorno muito grande a toda a circunvizinhança do local da queimada. E não tem como não acontecer isso, porque na medida que você faz a agressão à flora, automaticamente a fauna, né, os animais que vivem naquela região vão fugir. A gente tem visto muito isso aí nesse incêndio que está acontecendo no Pantanal, em que os animais tentam de qualquer forma fugir. Se ali tem uma proximidade de uma área residencial, com certeza vai ser o primeiro destino deles, né? Exatamente, eles vão fugir, eles querem se manter vivos, então vão para qualquer lugar. Normalmente o que tem próximo desses terrenos baldios são casas, residências, e lá eles vão invadir e vão colocar em risco, por consequência, a vida dos moradores daquelas casas. Então, por isso, mais uma vez, o Corpo de Bombeiros pede que sejam feitas as denúncias para a GFIS e para o Corpo de Bombeiros, mas que a denúncia seja feita para que a gente possa evitar isso. Ô Nádia, para a gente finalizar, eu gostaria que você reforçasse os canais da AGFIS aí para qualquer pessoa que tenha um contato aí, ou seja próximo de casa, ou esteja passando em algum local, veja uma situação como essa. Quais são os canais aí da Prefeitura, da AGFIS, para denunciar esse tipo de ocorrência? Isso, são 3 canais, né? Tem a central telefônica 156, tem o aplicativo Fiscalize Fortaleza, que está disponível tanto para iOS quanto para Android. E tem o site, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. É importante dizer que a população, quando for denunciar, que ela dê todos os detalhes possíveis daquela ocorrência, né? Horário. Se existe, assim, uma reincidência, né? Todo sábado alguém vai lá e coloca fogo
naquele resíduo que está lá. Então, dizer qual é o dia específico, qual é o horário específico para que a gente consiga aí flagrar realmente a situação. E é importante também a gente ressaltar que os infratores são passíveis aí de multas. As multas são multas pesadas? Isso. O infrator está passível de multa, aí varia de R$60, mas pode chegar até R$48.600. Vai depender de qual foi a infração que ele praticou, né, da reincidência dele, da capacidade econômica dele, que isso tudo é analisado na hora do julgamento do auto. Tamanho do estrago também, né? Exatamente, também, o dano causado. O Major Juliano, reforça aí mais uma vez aí quais são os canais dos bombeiros, situação aí de queimada, desse tipo de pequenos incêndios que começam em mata ou então em terrenos baldios. Como acionar os bombeiros nessas situações? Bem, para qualquer tipo de queimada, ou para qualquer tipo de incêndio, enfim, para qualquer tipo de situação de emergência, você deve ligar 193. Com esse canal, você vai ter contato direto com a equipe do Corpo de Bombeiros, que vai o mais rápido possível solucionar o problema que você tiver. Isso vale para todo o território de Fortaleza, né? Todo o território, todo o território. Ok, muito obrigado, Nádia. Obrigado, Major Juliano, aqui pela presença aqui nos estúdios aqui da TV Terra do Sol. Acho muito importante a gente chamar realmente a atenção da população, principalmente nesse período em que a gente sente, né, esse clima muito seco, às vezes terrenos aí que estão com a vegetação bem ressecada, facilitando realmente esse tipo de ocorrência, e os cuidados, né, conscientização da população para evitar aquela história de estar jogando ponta de cigarro, porque às vezes qualquer fagulha dessa, né, Major, é muito fácil aí que acaba se transformando aí num incêndio com maior proporção, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado aqui pela presença. O Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até nosso próximo encontro.